o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A polêmica sobre a redução da alíquota do INSS sobre a folha salarial dos municípios e também das empresas continua como polêmica e gerando expectativas, principalmente entre os prefeitos e lideranças empresariais que aguardam a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de sancionar ou não a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Quem tem mais informações agora sobre esse assunto, sobre essa sanção da legislação que trata sobre a prorrogação da desoneração da alíquota do INSS, é o repórter Carlos Alberto. Embora tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional com benefícios para empresas e prefeituras das cidades com até 142 mil habitantes, a desoneração da folha salarial ainda está um pouco distante de se transformar em realidade. A prorrogação da regra que reduz a alíquota sobre a folha de salários das empresas de 17 setores da economia depende da sanção presidencial, mas os técnicos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento fazem ponderações para um possível veto ao projeto aprovado pelos deputados federais e senadores. A restrição é porque a prorrogação da desoneração pode representar um rombo anual superior a 20 bilhões de reais aos cofres do INSS. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de acordo com reportagem do jornal Correio Brasiliense, apresentará ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva alternativas para que o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha até 2027 seja vetado. Um dos argumentos, com base em parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é que a reforma previdenciária promulgada em 2019 veda qualquer prorrogação de benefício. Nessa mesma direção, a AGU, Advocacia Geral da União, tem avaliação idêntica, sinalizando a inconstitucionalidade da medida. A semana será de expectativas entre lideranças empresariais e municipalistas que querem a desoneração da folha salarial. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. E expectativa também, Carlos Alberto, entre os prefeitos de mais de 4.000 cidades brasileiras. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, encaminhou nesta terça-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um ofício com apelo para essa lei ser sancionada. De acordo com a CNM, os municípios irão economizar, se sancionada a lei, 11 bilhões de reais a cada ano. Quem traz agora essas informações é o repórter Sátrio Salles. Os prefeitos das cidades brasileiras com até 142.600 habitantes mantêm as articulações políticas na expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione a lei que os garante a redução da alíquota do INSS sobre a folha salarial dos servidores municipais. Os gestores não escondem a preocupação diante das restrições de técnicos da área econômica do governo que se opõem à redução de alíquota do INSS. A estimativa indica que o INSS poderá deixar de receber a cada ano, se reduzida a alíquota previdenciária dos atuais 20% para 8% sobre a folha de salários dos municípios, 11 bilhões de reais. Já os prefeitos consideram que essa medida é essencial para o equilíbrio das contas das administrações municipais. E dentro dessa linha de pensamento, a Confederação Nacional de Municípios, CNM, enviou nesta terça-feira um ofício ao presidente Lula, com apoio para ser sancionado o artigo 4º do projeto de lei de número 334 de 2023, que distribui sobre a contribuição patronal do INSS. O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, pondera no documento que o corte populacional aprovado pelo Congresso Nacional é efetivo em concentrar o benefício aos municípios com maior dificuldade fiscal. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. O texto final da lei aprovada pelo Senado define que o benefício será garantido aos municípios com até 142.632 habitantes, mas no documento enviado pela CNN à Presidência da República,
A entidade destaca que esse corte populacional se refere a cidades com até 152.216 habitantes. Com base nesses números da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, 51% das prefeituras com população até 156 mil habitantes concluíram o primeiro semestre de 2023 com déficit primário, enquanto no grupo acima dessa faixa populacional, 26% apresentaram déficit. Jornalista Beto Almeida, tem essas contradições de números do ponto de vista da quantidade populacional de cada cidade entre os dados apresentados no texto final aprovado pelo Senado e nesse documento apresentado pela Confederação Nacional de Municípios? São contradições que, na realidade, não trazem nem uma frustração para prefeitos que lutam ou que querem a redução da alíquota do INSS. No total, a CNM calcula que 11 bilhões de reais serão economizados pelos 4 mil municípios beneficiados pela desoneração da folha salarial. Das 184 cidades do Ceará, apenas 5, Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral e Maracanaú, não estão contempladas com essa redução da alíquota do INSS. O que chama a atenção nesse movimento dos prefeitos, jornalista Beto Almeida, é que a pressão aumenta, a CNM faz esse apelo no momento em que o governo federal avança no debate sobre a necessidade de aprovação de leis pelo Congresso Nacional que garanta maior arrecadação tributária para 2024 pela União. Diante desses conflitos, o que teremos nos próximos dias em relação a essa lei que trata sobre a desoneração da folha salarial, não apenas para os municípios, mas também para empresas de 17 setores da economia? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Muita pressão, Luzenor. É esse o cenário que começou principalmente a pesar mais sobre a guilhotina do governo agora, nessa reta final, e principalmente ainda para acrescentar mais, após aquela declaração, eu diria, desastrosa do presidente Lula na semana passada, na sexta-feira, quando ele declarou que não ia cumprir a lei de responsabilidade fiscal do déficit zero. Ou seja, a lei de reduzir, de zerar o déficit fiscal. O que isso tem a ver com os municípios? O que isso tem a ver com os estados? Tem a ver o seguinte, que o governo hoje está preocupado com o caixa da União, com o que ele vai ter de recursos para tocar os projetos. E como é que ele vai tocar projetos se ele vai abrir mão de arrecadação? Porque é isso que essa lei que foi aprovada e que está aguardando a sanção do presidente Lula ela dá isenção para os municípios em pagar a sua contribuição para a Previdência Social e dá também isenção para um grupo de 17 setores da economia, 17 empresas. O grande lance aí, o grande nó na história, é que os municípios entraram como jabuti que se coloca numa árvore. E aí, a inclusão dos municípios para entrarem como beneficiários dessa medida de redução da alíquota da Previdência Social está trazendo problemas para o governo. O presidente Lula não sancionou, a pressão realmente é grande, a CNM vem com essa nota, sem contar, Luzenor, que a gente ainda tem um detalhe. Olha só, na própria nota da CNM, ela diz o seguinte, na realidade, eu quero falar a questão da dívida que os municípios têm com o regime geral de Previdência Social. Eu não estou nem falando aqui só da contribuição que vai reduzir de 20% para 8%. E se vai ser 142, que é o que é de fato, ou 156, como colocou aí, 156 mil habitantes, é o máximo dos municípios a serem beneficiados, como colocou a CNN, nem é esse o ponto. O ponto é, para você ter ideia, hoje, os municípios têm uma dívida de que chega a quase 200 bilhões de reais com a Previdência Social. Dívida que muitos deles já renegociaram, voltaram a atrasar e não estão conseguindo pagar. Agora, eles querem espetar, aqui eu compreendo a situação dos prefeitos, mas o que os prefeitos estão querendo e os municípios estão querendo é espetar essa conta nas costas da Previdência Social, portanto, nas costas do governo. Então, há pressão de todos os lados. Por que eu digo isso? Se a lei é sancionada, jornalista Beto Almeida, pelos cálculos da própria CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, o governo federal deixará de arrecadar para a Previdência Social a partir de 2024 pelo menos 11 bilhões de reais.
essa conta vai ficar aberta, porque Vai. diante desses dados aí que você fala em relação à proposta orçamentária para 2024, o governo já tem uma estimativa sobre um déficit e para cobrir esse futuro rombo está tentando encontrar caminhos para melhorar a arrecadação. Se de um lado tira 11 bilhões de reais, ou seja, o rombo para o governo isso cobrir só pros vai municípios. superar os 40 bilhões de reais. Com certeza, Luciano. Sabe por quê? Porque aí você tem que juntar também o que deixa de arrecadação com o projeto em que inclui os 17 setores das empresas da economia, que elas também vão ter uma redução drástica no pagamento da folha. Vão continuar tendo, na realidade, que elas já vêm fazendo isso. Cai para de 1% até 4,5%. Ora, para quem deveria pagar uma alíquota, Luciano, de 20% para a Previdência Social, então você vai contribuir agora sobre o arrecadação, faturamento bruto da empresa. E aí, vamos lá. O que o governo está tentando fazer, Luciano? Está voltando às suas cargas, às suas pressões nesses últimos momentos finais aqui do ano, para conseguir então melhorar, incrementar a sua receita. E como é que ele está fazendo isso? Ele quer destravar a votação da medida provisória que aumenta a tributação das grandes empresas que possuem benefícios fiscais do ICMS. Então vamos voltar aqui para o estado do Ceará. E isso pode render ao governo, sabe quanto? 35 bilhões de reais ao ano, a partir de 2024, se esse projeto, na realidade, for aprovado na Câmara Federal. Qual é a questão aqui? É que o governo diz, em outras palavras, o seguinte, não fomos nós que criamos essa política de incentivos fiscais para atrair grandes empresas. Foram vocês, então vocês que pagam essa conta. É isso que o governo federal está tentando dizer. Tem dificuldade para aprovar? Tem. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, a Câmara está dizendo o seguinte, só aprova se for definido cargos federais como a FUNASA, por exemplo.